outra coisa assim, que nem tá falando de sonhos. Um sonho que eu tenho fé em Deus que vou realizar, é montar uma equipe multidisciplinar, né? Porque, como você citou, em sala de aula eu apresentei que através de uma lente, uma medida errada, altera todo o corpo, toda a estrutura, né? A caminhada, né? A forma de comportamento mesmo, forma que o corpo se comporta. E aí o que acontece? Eu percebo que muitas óticas, elas não dão muita atenção para um óculos de visão simples, ou seja, uma monovisão, né? Então, assim, quando a gente fala de a visão monocular, visão simples, estou falando de um óculos para pessoas abaixo de 40 anos que usa aquele óculos para tudo, para olhar para longe, para perto, para tudo. E às vezes a ótica fala assim, mas é 0,25, não muda nada. E nós mostramos em sala de aula que 0,25 muda tudo na vida da pessoa. Sim. Né? Inclusive a professora Rebeca, eu admiro muito a professora, né? Parabéns por todo esse carisma dela. E assim, eu assisti uma palestra dela, uma palavra dela, onde ela falava que 0,25 muda 4 metros da luz de distância. Foi aqui com a gente. Foi aqui com vocês, né? Foi. O podcast dela. Então, assim, e eu mostrei isso para os alunos. Então, aquele 0,25 que você não dá atenção é o que faz toda a diferença. E eu tive aula com uma professora muito querida, que eu amo de paixão, professora Isildinha, onde ela falava 0,25, entorta um olho. E realmente, porque eu uso muito o 0,25 para corrigir uma aforia. Então, a aforia é um desvio latente, onde os dois olhos sofrem desvio na quebra da fusão. Então, 0,25 eu posso corrigir, então quer dizer que eu posso causar essa aforia. Sim. Né? E eu vejo muitos profissionais aí que não dão muita atenção a isso. Mas isso às vezes parte até do próprio consultório de quem prescreveu. Hoje, por exemplo, tive um caso, e não é uma evidência anedótona, isso é corriqueiro, de que eu sinto que quem prescreveu aquela receita deixou na mão do cliente de trocar ou não, porque mudou só 0,25. Só 0,25. Não, mudou só 0,25. Você... E aí eu vi que não foi eu que atendi, né? Mas foi a minha colega de trabalho lá. E aí a discussão dos dois era entre o cliente queria fazer a lente antiga, porque ele acha que ele tá bom para ela, estava bom para ela, e o médico endossou no sentido de, vou passar a receita nova, mas se você quiser fazer com a antiga, tá ok. Então isso também é passado para o próprio cliente, que Sim. não faz diferença, e na verdade faz muita diferença. Faz muita diferença. Né? Então a gente cobra da ótica, eu tenho várias, como que eu posso dizer, Marcelão? Eu tenho várias ressalvas sobre o segmento, até pelo meu pouco tempo inserido e vendo de fora, quer dizer, vendo mais de fora do que de dentro. E eu tenho as minhas ressalvas e a maioria delas são negativas, mas alguém falou isso algum dia para eles, né? E não mudou ainda. Eles pararam no tempo e a informação que eles têm é que 0,25 não é fator determinante para nada. E isso é muito falado hoje em dia e que partiu lá da pessoa que prescreveu aquela receita, cara. Então, mas olha que interessante o assunto aqui. Estamos falando de 0,25. Aí a Rebeca veio aqui, falou, tá esparramando, tá indo. A professora demonstrou isso em sala de aula, mostrou a alteração de DP, o que muda até no andar. Altura, DLP. Isso. Então ela demonstrou tudo isso e a gente vai conversar sobre isso também. Aí o que acontece? Qual que é o legal nosso aqui do podcast com vocês e todo mundo muitas vezes, que às vezes até mesmo são usuários, não são do comércio. Conforme vai entendendo que aquele 0,25 faz diferença nos seus olhos, quando você for no médico ou pro próprio profissional da área de saúde, seja médico ou optometrista, ele, estou mudando 0,25, mas ele vai justificar aquele 0,25. Tá me entendendo? Então, o que eu estou querendo te dizer? Que ele não vai deixar mais na mão do cliente, porque ele está sabendo que está vindo uma geração nova, e nós fazemos parte dessa geração nova, que está entendendo qual é aquela diferença de 0,25. Está
Tá entendendo? Então, o mercado, o planeta, o meio óptico nosso vai começar a se mexer, e estamos nos mexendo aqui, por causa de 0,25, e eles vão começar não dar mais essa escolha para o cliente. Ele vai justificar o porquê que está usando e o cliente vai ter que usar aquele 0,25 a mais ou a menos por algum motivo. Tá entendendo? Então não vai diminuir essa dúvida tanto do cliente, tanto dos usuários. E com esse bate-papo, com essa informação da Rebeca, com tudo isso que nós estamos levantando aqui para mexer com o mercado óptico e pôr fim nessa história de 0,25 não causa nada. Causa. A altura e DP causa diferença? Não tem nada a ver, só visão simples. Causa. Você está alterando o ponto focal, você está gerando um prisma. Sim. Tá gerando dioptria prismáticas, né? Então, assim, eu costumo dizer não, na verdade, toda lente ela tem que ter um centro óptico, né? Então, se você desloca essa medida, o seu olho vai buscar o centro óptico. Então, isso vai causar uma dioptria prismática, isso vai causar um desvio ocular.